Oi, gente. Hoje eu vou falar de um tema espinhoso, sensível, mas extremamente necessário. Hoje eu vou falar sobre educação sexual. Enquanto vocês se inscrevem no canal, eu vou pegar uma xícara de café. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que eu sou apenas uma mãe, não sou psicóloga, não sou educadora sexual. Meus filhos também são bem pequenininhos e não chegaram ainda nesse momento de indagar sobre a sexualidade ou fazer alguma pergunta dessa natureza. Eu apenas que me interesso bastante pelo tema e também tem a questão, né, de a gente ter vivenciado, né, visto esses dias com bastante fervor na mídia, a questão da menina de 10 anos, né, que foi abusada constantemente pelo tio e acabou resultando grávida. Só que muito se falou sobre o aborto e pouco se falou sobre o abuso infantil. Então, eu vou contar uma história pessoal para vocês entenderem por que eu sempre me preocupei com essa questão. Também longe de mim querer falar sobre questões que eu não sou especialista, né? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas indicações para quem se interessa pelo tema e quiser se informar melhor, né, com opiniões de quem entende do assunto. Bom, a história foi o seguinte, né? Eu tava na garagem com o meu vizinho, que era meu amiguinho. Eu tinha 6, mais ou menos, ele tinha 4 anos. E a gente viu uns pintinhos na rua e a gente saiu correndo para ver esses pintinhos, né? E aí a gente encontrou um pedreiro, porque a rua da minha mãe, né, da casa da minha mãe, tava tendo bastante construção, tava erguendo bastante obra ali. E um pedreiro veio e abordou a gente, né? E falou, vocês querem ver os pintinhos, né? Aí, como uma criança curiosa, falou, queremos. E aí ele falou, né? E eu tenho essa imagem assim, tipo, o cara, eu não lembro da cara dele, obviamente, mas eu, o cara e o meu vizinho lá, né? Meu amiguinho, conversando, né? E ele falou, então deixa eu ver seu passarinho, né? Pro meu amiguinho e a sua perereca. E parece que nessa hora minha mãe chegou e deu uma bronca no cara, ficou brava com o cara, né, obviamente, né, porque ela percebeu que a gente tinha saído da garagem. E eu só fico pensando, né, nossa, já pensou se minha mãe não tivesse chego e se eu tivesse sido abusada, né, que impacto que isso ia ter na minha vida. Bom, então vamos lá. Uma coisa que eu sempre procuro fazer é que quando eu vou mexer nas partes íntimas da Luísa e do Francisco, eu peço licença pra eles, né? Eu falo, a mamãe vai dar uma olhadinha aqui, dá licença? Eu posso? Para que eles consintam, para que eles entendam que quando eu vou mexer numa parte íntima deles, eles têm que consentir, né? E se eles disserem não, eu tenho que respeitar, porque eu tenho que mostrar para eles o valor do consentimento, né? A importância do consentimento e do dizer não, porque se uma pessoa estranha for mexer e eles disserem não, a pessoa tem que respeitar. Isso eu aprendi no podcast da Ana Canosa, que ela fala sobre educação sexual, vou deixar na descrição do vídeo. E se você parar para pensar, o médico, quando você vai ser atendida, e ele vai mexer no seu corpo, ele sempre pede licença também, né, como sinal de respeito, para que ele não esteja invadindo. Então é a mesma ideia, né? Se o médico pede licença pra gente, por que não pedir pra criança? E quando a criança perguntar alguma coisa, né, a respeito do sexo, não minta. Se limite a responder a pergunta dela, né, não tenta se ir mais longe, né, fugir do quadrado do que ela perguntou. Mas se limite a responder exatamente o que ela perguntou. E se ela continuar perguntando, você vai continuar respondendo, mas sem inventar nada, sendo verdadeiro e objetivo, de forma que ela compreenda. Porque o ato de mentir pode trazer para ela uma insegurança a respeito de você. Ela pode deixar de confiar em você porque você tá mentindo, porque você tá enganando ela. Eu sei o quão delicado e complexo é esse assunto. Entendo a posição de alguns pais de ficarem inseguros por levar essa questão para a escola. Mas a gente tem que lembrar que ainda é muito grande o número de casos que acontecem dentro de casa, por pessoas da própria família da criança, né? Então eu acho importante que, se você tem insegurança em relação à escola, procure se informar em como a escola aborda esse assunto.
A gente não pode deixar se convencer por discursos rasos e limitados sobre o que é ou não abordado na educação sexual. Precisamos lembrar que as crianças se sentem envergonhadas, porque não raramente elas são culpabilizadas pelo próprio ato de violência. E o único ambiente seguro em que elas conseguem falar sobre isso, às vezes é com uma professora, às vezes é na própria escola. Uma outra coisa que me suscita também a questão da menina que foi violentada é a questão do compartilhamento, divulgação de imagens e vídeos de crianças sendo abusadas. Existem pessoas que às vezes que parecem bem intencionadas, mas divulgam essas imagens ou vídeos, compartilham, imaginando que estaria fazendo um bem, uma conscientização para as famílias. E na verdade elas estão explorando, elas estão colocando a criança mais uma vez na situação de vítima de abuso sexual. Então não compartilhem, não divulguem, não façam nada que tenha a imagem de criança sendo abusada. Isso é crime, está definido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Você quer fazer um bem para essa criança? Denuncie. E denuncie inclusive a pessoa que compartilhou, porque isso não pode continuar acontecendo. Então hoje eu fico por aqui, eu sei que foi um assunto um pouco pesado, mas ele é bem importante. Um beijão, tchau pra vocês.